Bem-vindo à Igreja Trinity Online. Que privilégio estarmos juntos, que privilégio podermos louvar a Deus. Gente, olha, vou te falar uma coisa para você. Louvar a Deus não é só cantar, louvar a Deus não é só falar das coisas boas, né, que acontecem. Louvar a Deus é ter íntimo relacionamento com Deus. É um relacionamento com o Senhor que perdura. Eu quero viver uma vida de louvor a Deus, né? Eu quero viver uma vida de adoração ao Senhor. A gente diz que louvar, a gente louva pelas coisas que o Senhor fez e a gente adora por quem Ele é. Tudo bem, não tem nada de errado, tá certo isso. No entanto, esse louvor e adoração tem que ser um estilo de vida. Não só quando as coisas vão bem, tá certo? Para abrir esse culto, um verso da palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 3, verso 8, diz assim: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, é no nome santo de Jesus que nós buscamos a Tua presença, Senhor, em louvor e adoração, para dizer-te, ó Deus, que nós dependemos de Ti, que somos Teus servos e queremos andar como servos de Cristo nesta terra. Abençoa cada vida que está aqui agora, Senhor, ouvindo, assistindo, participando, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixarei levar pelo conselho dos maus, e se assim o fizer, feliz eu serei. Não me afastarei de ti, mas perto quero estar, e se assim o fizer, feliz eu serei. O Senhor é quem governa e abençoa todo aquele que o obedecer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Não me deixarei levar pelo conselho dos maus, e se assim o fizer, feliz eu serei. Não me afastarei de ti, mas perto quero estar, e se assim o fizer, feliz eu serei. O Senhor é quem governa e abençoa todo aquele que o obedecer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei.
ansioso está o meu coração, ó Pai. Venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em Ti. Posso descansar. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Pai, quero lhe falar, ansioso está o meu coração, ó Pai. Venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em Ti. Posso descansar. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, meu Salvador. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, meu Salvador. A mensagem de hoje é sobre, tem o tema Servos de Cristo. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Romanos, agora capítulo 6, versos 15 a 23. Vamos ler o que está escrito aqui. Verso 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem,
escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão e impureza, e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Confiamos naquilo que o Senhor diz através do apóstolo Paulo. Confiamos que o teu Espírito Santo nos capacita não só a entender, mas a aplicar as verdades desse texto. E é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Você percebe, quando você pega uma mensagem como essa, você percebe assim, nossa, que leitura estranha, onde que nós estamos? Gente, é o seguinte, nós estamos estudando o livro de Romanos. Então, cada vez que eu leio um texto, eu estou considerando que você, de alguma maneira, está acompanhando com a gente. Se você não estiver acompanhando, essa é a primeira mensagem que você está assistindo, eu quero convidar você a ir no nosso canal lá no YouTube, Igreja Trinity Online, e pegar ali as mensagens desde o capítulo 1 e ir acompanhando, porque tem uma sequência esse livro. Por que eu gosto de estudar o livro de Romanos? Eu gosto de estudar o livro de Romanos porque ele é uma sequência doutrinária importantíssima. Olha, quem dera os cristãos estudassem o livro de Romanos, gente. A gente evitaria tantos problemas que a gente tem visto acontecer hoje, né? Então, voltando para o nosso texto, nós estamos em Romanos capítulo 6. No capítulo 6, versículo 1, Paulo faz a pergunta. Olha, verso 1, Paulo faz a pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque lá no capítulo 5, ele termina o capítulo 5 e diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aí a grande pergunta é a seguinte: bom, se a graça de Deus, ela superabundou, ela veio em grande expressão sobre as vidas enquanto elas estavam em pecado, então vamos continuar pecando para que a graça aumente? Paulo diz: de jeito nenhum. De maneira alguma. Isso não pode existir de jeito nenhum. E aí ele vai dizer que nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. No verso 15 do capítulo 6, então, no verso 1, ele faz essa pergunta. No verso 15, olha a pergunta: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Então, são duas perguntas dentro do mesmo capítulo, verso 1 e verso 15, que tem a mesma resposta. De maneira nenhuma. Não se pode pensar que o pecado chama a atenção da graça de Deus. O que chama a atenção da graça de Deus é a graça de Deus expressa por seu amor. Porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o pecado não chama Deus. O pecado não abre a porta da graça. Tá? Essa é a ideia de Paulo aqui. Então, muito importante isso. Olha aqui. Há aqui dois argumentos interessantes. O primeiro, a liberdade para pecar é fundamentalmente incompatível com a nossa realidade como cristãos. Por quê? Porque estamos unidos com Cristo, os versos 13 ao 14, e estamos escravizados a Cristo, os versos 16 a 23. Então veja lá. Romanos 6, 13 a 14 diz assim. Romanos 6, 13 e 14.
Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, qual é a questão aqui? Que argumento que a gente tem aqui? Estamos unidos com Cristo. Por isso, o pecado deve ser absolutamente descontinuado da nossa vida. Uma atenção maior. Por quê? Porque eu morri para o pecado. Eu morri. Eu não vou oferecer os meus membros, o meu corpo, a minha vida. E aqui também essa questão é muito importante, né? Eu já falei sobre isso, mas é importante dizer o seguinte. Há pessoas que acham que aquilo que elas fazem por meio do seu corpo, não afetam a sua espiritualidade. Isso é errado, absolutamente errado. O texto bíblico está dizendo, não ofereçam os membros do corpo de vocês à injustiça. O que Paulo está dizendo é, gente, não existe essa coisa de achar que o fato de eu estar unido com Cristo não tem nada a ver com aquilo que eu faço por meio do meu corpo. Ele diz, não, nós somos um ser só, nós somos uma pessoa só, e esse ser inteiro glorifica a Deus, esse ser inteiro se oferece a Deus como instrumentos de justiça. A justiça é a vontade de Deus, a justiça é o plano maravilhoso de Deus, a justiça é aquilo que determina o meu andar. Eu ando por conta da justiça, eu me entrego a Deus, não é, para viver uma vida como servo de Cristo e os meus membros, o meu corpo, como instrumentos de justiça. Isso é muito, muito sério. Não é o que a gente vê por aí. A gente vê uma pessoa vivendo uma vida completamente longe de Deus e de vez em quando ela canta um corinho, de vez em quando ela fala de Deus e as pessoas dizem, nossa, que pessoa maravilhosa, é um servo do Senhor. Não é. Nossa, pastor, você não pode julgar. Não posso mesmo, gente, não posso mesmo. Mas eu posso ver pelas ações das pessoas aquilo que é o fruto da árvore. Jesus falou para a gente não julgar ninguém, mas ele diz, fiquem atentos aos frutos. Que fruto essa árvore está dando na terra? Que fruto essa árvore está dando no mundo? É pelo fruto que você conhece a árvore. Não é por uma plaquinha que está no pé da árvore dizendo aqui existe um cristão. Né? Não, é pelo fruto que você vê a árvore. E isso em casa, né? No trabalho, no dia a dia, na maneira como eu trato as pessoas, na maneira como eu dirijo a minha história, como que eu vivo a minha vida. Não tem nada, gente, melhor do que vivermos uma vida em santidade ao Senhor. Então, guarde isso, tá certo? Então, a gente falou que a liberdade para pecar é fundamentalmente incompatível com a nossa realidade como cristãos. Número 1, porque estamos unidos com Cristo. Foi o que a gente falou agora. E segundo, os versos 16 a 23, que é o texto que a gente leu, diz assim, verso 16, capítulo 6 de Romanos. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Interessante que essa argumentação do apóstolo Paulo é extremamente compatível com o ensino do Senhor Jesus. Olha aqui para mim. No ensino do Senhor Jesus, em João 8,34, diz assim, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Esse é o mesmo princípio que o apóstolo Paulo, obviamente, recebeu do Senhor, né? E o Senhor Jesus é Deus. E ele passa, então, para o apóstolo Paulo. E em Lucas 16:13 diz assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, o que Paulo está dizendo aqui para a gente em Romanos? Você se torna escravo
daquele a quem você se oferece para a obediência. Então, se você obedece aos seus desejos humanos, em detrimento da vontade de Deus, você é escravo do pecado. E se você é escravo do pecado, o pecado leva à morte. A gente vai ver isso no verso 23. Agora, se você se oferece a Deus como instrumento de justiça, você passa a ser servo de Deus. Então, ser servo de Deus não é porque eu prego o evangelho. Ser servo de Deus não é porque eu vou a uma igreja. Eu sou servo de Cristo quando eu obedeço a Cristo. Quando eu ando com Cristo, quando eu faço o que Cristo determina nas Escrituras Sagradas. E não aquilo que eu acho que ele disse. Cuidado com isso, tá? Muita gente está se apoiando muito em sentimentos humanos, achando que foi Deus quem falou. Então, cuidado. Bom, vamos voltar então para Romanos 6, 17 e 18. Diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, a ideia aqui qual é? Tem um divisor de águas. Quem eu era, quem eu sou. Né? Quando Paulo fala, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, ele diz, olha, outrora vocês viveram vocês andaram nos seus delitos e pecados. Vocês eram escravos do inferno, vocês eram escravos do diabo. Quando ele usa o termo príncipe da potestade do ar, né? Mas agora ele diz, não, vocês se converteram. Então, essa linha divisória, ela é clara na vida cristã. Ela não pode ser uma coisa assim subjetiva, né? Uma coisa escondida. Não. Eu era isso, eu não sou mais isso, agora eu sou isso. O que era aquilo lá antes? Ele diz, vocês eram escravos do pecado. Só que vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Ou seja, vocês ouviram o Evangelho. Vocês creram no Evangelho. Vocês se entregaram a Cristo por conta da pregação do Evangelho. Então, essa doutrina que lhes foi apresentada, essa palavra de Deus que lhes foi apresentada, é que agora determina o seu andar. Olha, isso é muito incrível, muito interessante. A fé cristã, ela tem doutrina, ela não é apenas uma aventura por um caminho espiritual. Existem doutrinas, existem solidificadas as palavras de Deus. As palavras de Deus foram estabelecidas, e essas palavras estabelecidas precisam ser obedecidas. Então, como é que eu vivo como cristão? Como eu acho que é? Não, eu não acho nada, porque eu não vou buscar dentro de mim o ensino. Eu vou buscar na Bíblia Sagrada o ensino. Eu vou buscar nas Escrituras Sagradas o ensino. Então, quando Paulo diz, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, ele diz, vocês se entregaram a Cristo e passaram a viver uma nova história, uma nova vida. Antes de se converter, uma pessoa vive em função do seu coração. Como que é, pastor, viver em função do seu coração? É fazer o que dá na telha, é fazer aquilo que você deseja. É ter uma vida que muitas vezes é extremamente rebelde contra Deus, ainda que não seja uma rebeldia ativa. Né? Aquela coisa de ser rebelde ativamente, mas uma rebeldia passiva. É aquela que a pessoa fica quietinha e não obedece a Deus, não quer saber de Deus, sabe como é que é? Então, o que Adão e Eva fizeram? Quando eles foram pegos no erro, não é? O Senhor tinha dito para eles, olha, de toda árvore que está no jardim vocês podem comer. Só tem uma que vocês não vão comer. E onde que eles foram? Naquela que não era para comer. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles pecaram, o Senhor chamou Adão e disse, Adão, onde estás? Claro que Deus sabia onde ele estava. Claro que Deus sabia que ele estava se escondendo. Mas ele estava se escondendo porque ele estava com vergonha. E ele estava com vergonha porque ele se viu nu. É interessante o que o pecado faz. O pecado tira a pureza da gente. Né? Ele estava nu, mas o pecado fez ele se ver nu. Quando ele se viu nu, ele ficou com vergonha e se escondeu. E aí Deus diz, onde estás? Por acaso você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Ele disse, foi a mulher que tu me deste. Aí ele chama Eva e diz, Eva, foi você? Foi a serpente.
Essa coisa de ficar jogando a culpa nos outros, não assumir a sua própria culpa, isso é efeito do pecado. O pecado faz isso. Ele distorce a mente da gente. A melhor coisa do mundo é quando você se encontra com Cristo e você diz, eu sou um pecador, eu errei. Né? Eu, trabalhando com muita gente, como eu trabalho, e ajudando as pessoas a se desenvolverem, etc., eu encontro isso o tempo todo. Eu falo alguma coisa para a pessoa diz, isso daí foi realmente o meu funcionário que fez. Isso daqui foi o governo. Esse é um problema do presidente. Esse é um problema da Câmara. Não, filho, é um problema seu. Assuma os seus erros. E isso é muito importante para eu poder compreender por que Cristo veio. Porque se Cristo veio por você ser bonzinho, você está completamente equivocado. Cristo veio porque a gente estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ok? Então há uma mudança drástica. Quem é escravo do pecado vai para a morte, e quem é escravo de Cristo vai para a vida. Essa é a grande questão que está aqui. No verso de número 19 do capítulo 6, ele diz assim, falo isto em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão e impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Olha que interessante, ele diz. Antes de Cristo na vida de uma pessoa, a pessoa vive da impureza para a maldade. Quando ela se converte, ela vive da justiça para a santidade. Ora, o que é viver da impureza para a maldade? Você se lembra quando eu falei de Adão? Adão estava nu, mas não se via nu, ele tinha pureza. O pecado entrou dentro dele, a pureza acabou. E ele se tornou impuro. E aí toda a história da humanidade é a história de pessoas impuras e más, pessoas que geraram maldade. Até aqueles que lutaram pela justiça social, aqueles que lutaram pela equidade, aqueles que lutaram para trazer benefícios para as pessoas, para a comunidade, etc., terminaram erradamente. A pregação era muito boa, a vida não era boa. Por quê? Porque quem não tem Cristo, gente, eu não sei por que tem gente que coloca tanta esperança na política. Eu não coloco esperança na política, aliás, eu não coloco esperança em lugar nenhum, minha esperança está em Cristo. Mas você é um alienado? Não, eu só não ponho a minha esperança na política e nem nos políticos, nem nas pessoas. Agora surgiu um cara aí, nossa, esse vai resolver o mundo. Ele tem Cristo na vida dele? Né? E outra, tem gente que diz que tem Cristo e acende uma vela para Deus e uma para o diabo. O tempo todo fazendo isso, Por quê? Porque quer agradar todo mundo. Então, cara, tira a tua experiência dos seres humanos e coloca no Senhor. Né? Coloca no Senhor. Por quê? Porque aqueles que estão vivendo como escravos do pecado vivem da impureza para a maldade. Mas aqueles que têm uma vida nova em Cristo Jesus, eles são servos da justiça, servos desta vida com Deus, servos de Deus, andam com Cristo, querem ser como Cristo, vivem lendo as Escrituras para saber como é que devem viver, seja no seu viver diário, seja no seu trabalho, seja nas relações sociais e assim por diante, esses vão viver em santidade e para a santidade. No começo do meu ministério, eu acreditava que eu poderia ser, mesmo sendo pastor, né, ser uma pessoa ativa na sociedade, etc. E não entrei na política, mas acabei entrando assim, grupo de estudo, não sei o que, da prefeitura, sabe assim, para tentar influenciar. A hora que eu cheguei lá, eu falei assim, não tem condições, a conversa é outra, não bate. Sabe assim, sabe por que um avião não tromba no outro? Não deve, pelo menos. É porque eles andam em canais diferentes, né? Eles andam em alturas diferentes. Assim também são os canais da conversação humana. Né? Não dá comunicação quando a minha base é a Bíblia e quando a base do outro lá é o
os interesses pessoais e muitas vezes carnais da pessoa. Não combina. Eu me lembro de uma reunião, não vou entrar em detalhes, mas eu me lembro de uma reunião que eu tive nessa nítida clareza, né, da sabedoria de Deus. Quer dizer, como é que você vai discutir com gente que não acredita como você? Como é que você vai influenciar as pessoas em cima de assuntos que não têm a base que você tem? A sua base é a Bíblia. A base deles é outra coisa. E aí eu descobri o quê? Simples. Que ou eu evangelizo esse pessoal, ou eu saio não tem discussão. Não dá conversa. Porque as pessoas precisam falar a mesma língua, né? E aí você vai dizer, mas cada um tem a sua opinião. Esse é o pensamento de quem vive para si e de si para si, certo? Eu não tenho que ter só a minha opinião. A minha opinião é a minha inteligência trabalhando. No entanto, os princípios precisam nascer na justiça de Deus, senão eles se tornam maldade. É isso que Paulo está falando no verso 19. Tá? Então vamos lá, para a gente não se perder, até agora o que nós vimos? No verso 16, ele fala que nós somos escravos do pecado, né? E Jesus falou sobre isso. Os 17 e 18, nós somos escravos da justiça. No 19, a escravidão é sempre progressiva. Então é da impureza para a maldade, cada vez mais cai, ou da justiça para a santidade, cada vez mais sobe. Então a escravidão ela é sempre progressiva. No verso de número, nos dois versos 20, 21 e 22, os três versos 20, 21 e 22, dizem assim, leia aí comigo. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Esse livres da justiça não quer dizer que quem é escravo do pecado não vai ser julgado, não é isso. Livres da justiça no sentido de que as pessoas vivem fora da justiça, longe da justiça. Então aquilo que elas chamam de liberdade, na verdade é licenciosidade. É libertinagem. Aquilo que as pessoas chamam de liberdade é libertinagem, né? Você pode ver isso na vida, você pode ver isso na sociedade. Então, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça nesse sentido. Vocês achavam que não deviam nada para ninguém, certo? Verso 21. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então, qual que é o fruto de uma vida libertina? A morte, sempre. É a morte dos relacionamentos, a morte dos sentimentos, a morte dos propósitos, a morte das relações humanas e assim por diante. Você destrói tudo. A escravidão ao pecado destrói tudo. E o resultado é sempre a morte. Aí no 22 ele diz assim, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim à vida eterna. Então qual que é o resultado da libertinagem? É a morte. Qual que é o resultado da verdadeira liberdade? Que é livres do pecado para sermos escravos de Deus. É a vida eterna. Então olha que interessante, isso é um paradoxo, né? A escravidão e a liberdade. Se eu sou escravo do pecado, esse pecado eu chamo de liberdade, mas é escravidão. E ser livre em Cristo é ser escravo de Cristo. Isso é um paradoxo. Por isso que muita gente não quer saber do Senhor, né? Por conta disso. No verso 23, agora nós temos a suprema antítese. O que é isso? Olha o que o verso 23 diz. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual que é o resultado do pecado? Seja qual for o pecado, é sempre a morte. Qual que é o resultado da vida eterna, do dom gratuito de Deus? Perdão, é a vida eterna. Qual que é o resultado desse amor de Deus sobre nós? É a vida eterna. Então temos aqui uma antítese. O salário do pecado é sempre morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Esse é o princípio mais importante que a gente tem que guardar aqui. Então, o capítulo 6 de Romanos, ele começa dizendo: vamos continuar no pecado para que a graça seja abundante? Ele diz de modo nenhum, de maneira nenhuma. E ele termina dizendo: lembrem, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é que você vai fazer com essa mensagem? Aliás, o que é que você tem feito com aquilo que Deus tem trazido ao seu coração? Aquilo que você lê na Bíblia. O que você faz com isso? Como que eu vivo esse texto? Está aí uma coisa maravilhosa para se pensar, né? Como que eu vivo esse texto? Um ponto para mim que é muito importante é o seguinte: as pessoas sem esclarecimento das Escrituras, elas passam a viver em erro. E esse erro traz para elas a falsa sensação de segurança. Vai para as Escrituras. Não tenha medo da Bíblia. Vá para as Escrituras. Se aprofunde nas Escrituras. Ah, mas eu li lá uma coisa e não gostei. Se você gostou ou não gostou, vá fundo naquilo. E aprenda de Deus. Porque aquilo que a sociedade nos fala é o pensamento que labora em erro, que trabalha em erro. Mas a palavra de Deus nos traz a verdadeira justiça, a vontade de Deus. Vamos fazer isso? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja estabelecido e glorificado em tudo que fizermos, em todo o tempo, todos os minutos da nossa vida. E que a gente nunca se esqueça de que nós não vivemos para nós, mas somos servos de Cristo. Em nome dele oramos. Amém e amém. Te adoramos, Jesus, por tudo que tu és. O coroamos, nosso Rei. Te agradecemos, Cristo, por teu amor por nós, e entregamos tudo a ti. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Te agradecemos, Jesus, por tua provisão, nosso refúgio, proteção. Te adoramos,
somos teus filhos, és nosso Senhor, povo escolhido, para o teu louvor. Deus poderoso, Nunca nos deixou, teu amor nunca falha. Somos teus filhos, és nosso Senhor, povo escolhido, para o teu louvor. Deus poderoso, Nunca nos deixou, teu amor nunca falhará. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. O convite do Senhor para as nossas vidas, por mais difícil que seja, é louvá-lo em todo o tempo. Não é sempre que as coisas estão boas, não é sempre que os dias são bons, mas o convite do Senhor para nós em todo o tempo, na palavra de Deus, é: louve-me em todo o tempo, me adore em todo o tempo. Esse é o desafio para nós. Não só para você que está nos assistindo, mas para nós também, que lidamos com música, que a gente compõe bastante. Mas quando o coração se aperta, o coração está triste, normalmente a estratégia do inimigo é fazer a gente se calar. E a gente fica focado no problema, focado na circunstância, focado na situação. Mas Jesus não mudou. E Ele nunca vai mudar. O desafio para nós, como cristãos, é louvá-lo em todo o tempo. E reconhecer que Ele é maravilhoso em todo o tempo. Reconhecer que Ele é digno de louvor em todo o tempo. Mesmo quando eu não estou sentindo vontade. Mesmo quando o meu coração está apertado. Mesmo quando eu me sinto pequeno. Com o Senhor, nós somos fortes. E eu sei que Jesus vive para sempre. E o que cabe a nós é adorá-lo. Eu te exalto, Deus, por tudo que tu és, e que a minha adoração chegue como aroma suave. Eu te adoro, Deus.
recebe a nossa adoração, Senhor.